Salve, salve minha rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Pedro, sou desenvolvedor de software aqui nos Estados Unidos, mas antes de ser desenvolvedor de software, eu já fui estudante da faculdade e aqui tá o meu diploma e no vídeo de hoje a gente vai dar um breakdown desse diploma, mostrando todas as classes que eu fiz na faculdade, o que eu aprendi nelas e o quão relevante elas foram pra mim para chegar onde eu cheguei hoje, fechou? Então vamos direto pro vídeo. Começando com o meu primeiro semestre, eu nem vou me estender muito nesse semestre porque foram só eletivos. Eu fiz uma classe geral de engenharia, eu fiz cálculo de multivariável, fiz uma aula de física e um eletivo de inglês. São aulas bem básicas que todos os engenheiros têm que fazer, inclusive nessa época eu nem estava cursando engenharia de computação ainda, eu estava cursando engenharia mecânica. Já no segundo semestre a coisa começa a ficar séria, então vamos direto para o segundo semestre. No segundo semestre a gente teve a primeira aula técnica, e eu vou botar entre aspas porque não foi tanto uma aula técnica, mas sim uma introdução a conceitos. A gente aprendeu sobre network, a gente aprendeu sobre a nuvem, o que é a nuvem, o que significa guardar coisas na nuvem. Inclusive, eles criaram o nosso GitHub com a gente, os professores, e a gente teve que entregar o nosso projeto final dentro do GitHub. A gente teve uma leve introdução a Python, entregou um projetinho final dentro do GitHub. Super bacana, desde então eu tenho minha página do GitHub e utilizo até hoje. Já no terceiro semestre foi um semestre onde eu entrei mais a fundo em Python e aprendi, além de variáveis, condicionais e loops que eu já sabia, eu aprendi também sobre funções, classes, eu aprendi sobre objetos e até um pouquinho de herança. E aí tem uma classe aí também chamada de Design de Sistemas Digitais. Nessa classe eu aprendi muito mais sobre portões lógicos, sistemas com portões lógicos, tabelas lógicas e até máquinas de estado finito. E agora vamos para o quarto período. Já o meu quarto período foi o mais difícil de todos e de longe foi o mais difícil, porque nesse período eu estava aprendendo sobre estrutura de dados e algoritmo em uma classe, que nessa classe no caso a gente aborda pilhas, fila com prioridade, árvores binárias, a gente aprende sobre algoritmos de quicksort, bubble sort, merge sort, todos os algoritmos de sorte, assim você vai aprender nessa aula. Eu também tive uma aula de sistemas embarcados, eu acho que é assim que fala em português, e nessa aula a gente aprendeu muito sobre Assembly, a gente codou muito em Assembly, tudo muito low level para a gente poder entender como mexer na memória do computador, como que a memória grava certos valores de registradores e coisas do tipo. E aí uma outra aula muito difícil também que eu fiz foi de estruturas discretas, que é a classezinha de matemática, onde se aborda muito álgebra booleana e também prova de teoremas. Então imagina tudo isso combinado num período só, foi muito difícil. Já no meu quinto período eu tive total liberdade de escolher o que eu ia querer fazer na minha aula de programação, que no caso eu só tive uma naquele período. E aí eu decidi aprender mais sobre visão computacional e aprendizado de máquinas. E o projeto final dessa aula eu fiz um modelo, treinei um modelo no meu computador que conseguia identificar veículos e identificar quais vagas de um estacionamento estavam vazias. E aí eu entreguei esse modelo para a polícia do campus da escola para que eles pudessem analisar os estacionamentos da escola utilizando as câmeras já presentes no campus. Já no meu sexto período eu só fiz uma classe de programação de novo, que foi uma classe de Java. Eu aprendi Java do zero até o ponto que eu sabia Python e aí muito além depois. A gente aprendeu muito sobre MVC, que é um framework muito utilizado para criar produtos, que é o Model View Controller. E aí também a gente aprendeu muito sobre desenvolvimento ágil, tanto que no projeto final dessa classe a gente clonou um jogo, eu e 3 amigos, e a gente utilizou o desenvolvimento ágil durante esse projeto. A gente tinha que mandar reporte para o professor toda semana sobre o nosso desenvolvimento ágil, final de sprint, coisas do tipo. Já o sétimo período foi o mais interessante e aqui tá o porquê. Vou começar com a aula onde eu criei um computador do zero, ou praticamente do zero. Eu tinha um portão lógico e eu tive que recriar todos os outros portões lógicos para criar uma memória. Nessa memória eu tive que criar um interpretador de binário, criar um interpretador de assembly e depois um interpretador de uma língua high level. E com essa língua high level eu recriei o joguinho Snake e joguei no mini computador que eu criei, numa mini telinha. E isso foi uma das paradas mais legais que eu fiz no meu tempo inteiro da faculdade. Além dessa aula, eu estava fazendo uma aula de algoritmos. E nessa aula de algoritmos, você aprende sobre programação dinâmica, algoritmos gananciosos, dividir e conquistar, você vai aprender sobre grafos e muito mais. É de longe a aula mais difícil para qualquer aluno da ciência da computação. Além dessas duas aulas, eu estava trabalhando de graça 40 horas por semana
para uma startup do Vale do Silício, lá na Califórnia, remotamente. Eu e 6 pessoas do meu curso. Então foi um semestre assim, muito caótico, mas eu aprendi demais e ainda consegui tirar notas muito boas. E aí a gente chega no 8º e último período da faculdade. E nesse período eu ainda estava trabalhando para essa startup. E se você está se perguntando o que eu fiz nesse projeto, bom, eu e meu time de mais 6 pessoas, a gente trabalhou criando cones inteligentes que pudessem comunicar sua posição no globo com torres de comunicação próximas que pudessem comunicar com veículos autônomos para que esses veículos soubessem aonde esses cones estão. Se tivesse uma construção que acabou de ser colocada na estrada, veículos autônomos saberiam que tem uma construção acontecendo ali. Já as outras classes que eu fiz nesse semestre, uma delas é mineração de dados, e nessa classe aprendi muito sobre aprendizado de máquinas, inteligência artificial, mas eu já tinha bastante experiência desde o meu 5º semestre, quando eu fiz aquele projeto de visão computacional. Então foi uma classe que foi bem de boa para mim. E por último eu fiz uma classe de design de linguagem de programação, e essa foi uma classe um pouquinho diferente do normal, porque você não aprende sobre linguagens convencionais, e sim sobre linguagens funcionais, por exemplo, como Haskell, que são linguagens que não têm loops, e sim somente chamadas de função, e a gente também aprendeu sobre linguagens lógicas, como Prolog, que são línguas onde você tem fatos e você tem regras, e não funciona como nenhuma outra língua que você talvez já tenha visto na sua vida. E com isso a gente conclui os 4 anos de faculdade de engenharia da computação. Foram um total de 4 anos e 36 classes para que eu me formasse em engenharia da computação, e eu estou muito curioso para saber de você se a grade de classe do Brasil é similar, se vocês fazem muito mais, se vocês fazem muito menos. Quero que vocês me deixem sabendo aí nos comentários, e se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo, deixa o likezão para fortalecer a gente, e me segue no Instagram, Pedro Passos Dev, para não perder nada da minha vida em tempo real. Fechou, rapaziada? Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.